Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tava com saudades de aparecer aqui, né? Tô aqui com um cafezinho porque hoje eu quero conversar com vocês, tipo um bate-papo, um café, como se fosse com uma amiga. E eu queria conversar com vocês sobre algumas reflexões que eu tenho tido nos últimos tempos. E eu falei, seria legal de colocar tudo num vídeo só. Igual eu fiz num vídeo do ano passado, tipo, me maquiando e conversando, eu achei bem legal. Então hoje eu vou tomar um café e conversar com vocês. Acho que a primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje é sobre algo que eu tava refletindo recentemente, porque assim, eu acho que eu já compartilhei aqui no canal que agora eu sou fitness, eu gosto de brincar assim. Só que é uma coisa que parando pra pensar, o que é ser fitness, né? Eu acho, né, na minha concepção, né, e eu me considero fitness como uma pessoa que busca um estilo de vida saudável. Não é nenhuma pessoa que tem um shape e tal, sei o quê, mas é sobre um estilo de vida saudável. E eu busco fazer isso, tem, assim, de forma exata mesmo, assim, cara, intencional, eu tenho buscado fazer isso, tem uns 4 anos, né? Desde 2021 eu lembro que o ano virou, foi de sexta pra sábado. E como eu tava em pandemia ali 2020, eu não fui pra nenhuma festividade, né, de ano novo na época da igreja. Eu não fui, fiquei em casa com meus pais. Eu falei pandemia? Falei, né, pandemia. Eu não sei, gente, eu tô cansada essas horas. E aí, me perdoem se eu estiver meio aleatória, como sempre, né? Mas enfim. E só pra não correr o risco de não ter falado, então tava na época de pandemia, eu acho que eu falei. É, é o cansaço com cafeína, enfim. Eu ainda fiz um café muito forte, mas é isso, deixa eu voltar. Enfim, então como o ano virou, eu lembro exatamente, né? Eu fiquei em casa, o ano virou de sexta pra sábado, e sábado eu comecei o ano, dia 1º de 2021. Eu fui caminhar perto da minha casa, eu comecei a comer melhor, tirei foto dos meus pratos. Assim, tem várias fotos de eu correndo, caminhando, dos meus pratos melhorando. Então, exatamente desde 2021, assim, de uma forma bem exata que eu tenho feito isso. Uma forma assim, eu acho que eu sempre busquei ter uma vida saudável, de certa forma, mas eu nunca fui muito intencional. 2019 eu tentei, 2016 também, são anos assim mais certos que eu lembro, mas 2021 foi um ano que eu falei, cara, agora vai. Só que assim, na minha concepção, né, eu achava que seria aquele ano que a chave ia mudar, que eu vou ter um corpo legal, que eu vou me alimentar de uma forma saudável o tempo todo. Eu achava, né? Só que assim, não é que eu fui inconstante, mas tiveram os dias altos e tiveram os dias baixos. 2022, 2023, 2024, todos os anos foram assim, onde eu estava buscando ser mais saudável, mas ao mesmo tempo não era uma linha assim, né, de subida, eram altos e baixos. E esse ano, né, já com uma mentalidade totalmente diferente de tipo, cara, eu quero ter um estilo saudável, mas isso precisa ser uma prioridade, isso precisa fazer parte da minha vida, né? Porque eu acho que nesses anos todos eu queria isso, mas eu não trazia isso pra dentro da minha realidade. Eu achava que era sobre um corpo legal, né? Um shape legal. Eu achava que, enfim, era sobre estética apenas. Então, eu acho que esse ano, né, depois, eu acho que no YouTube eu nunca falei, eu falei no podcast, que eu tive um diagnóstico de pré-diabetes, aquilo me trouxe um grande alerta, tipo, cara, você é jovem e você é magra, aparentemente, mas tem um diagnóstico aqui de que a sua saúde não tá tão boa, né? Trouxe um alerta. Então, essas coisas foram me fazendo refletir no sentido de, cara, eu preciso cuidar da minha saúde, não no sentido de ter um corpo apenas legal, porque o corpo legal ele é consequência de você cuidar, né? Mas também de ter um corpo saudável, porque de certa forma eu era magra, eu pesava 55 quilos, mas eu tive um diagnóstico ali de pré-diabetes, né? Então, eu tava consumindo muito açúcar, né? Então, aquilo me trouxe um grande alerta, então minha mente foi mudando até que esse ano eu entrei pra academia, achando que nunca ia entrar, porque eu achava que a academia era muito parada, que eu nunca ia gostar. Mas assim, no início eu não gostava mesmo. Mas hoje eu gosto, eu sinto até falta não ter ido pra academia nos últimos meses por questão financeira, né? Mas não tô deixando de treinar, tô fazendo treinos em casa. Então, é nisso que eu quero falar, né? Calma que eu ainda vou chegar lá, tô trazendo um contexto. Enfim, no início do ano eu entrei pra academia, eu comecei a ir na Nutri, né? Mudei minha alimentação. E, assim, por que eu tô contando tudo isso? Porque o que eu percebi? Que esse ano eu sinto que mudou, a chave virou. Mas a chave só virou por conta de 2021, por conta de 2022, por conta de 2023, 2024. O que eu quero dizer, e eu trouxe exemplo, porque muitas vezes a gente quer chegar nesse lugar de virada.
a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida e a gente quer o momento da virada. Só que às vezes, pra gente chegar nesse momento da virada, a gente precisa ir colocando, sabe? Semeando mesmo, enchendo um potinho, sabe? Realmente, tipo, colocando um pouquinho de água naquele pote todos os dias. Todo dia, até que um dia, né? Até em questão de regar, se você regar, se você cuidar de uma planta, ela vai crescer, ela vai dar fruto, né? Então a gente quer chegar nesse lugar da virada em que a planta cresce, em que dá seus frutos. Mas pra que isso aconteça, a gente precisa disso, sabe? E um dia desses eu refletindo sobre isso, eu falei, cara, a Camila de hoje, que treina, mesmo que não tá na academia, que come bem praticamente todo o tempo, né? Porque assim, desde quando eu voltei de viagem, eu até sigo o meu plano em relação. E isso é muito legal, né? De um plano nutricional, no sentido de que não é uma dieta. Na verdade, a minha alimentação é uma dieta, porque dieta é uma alimentação. Enfim, eu assisti um podcast sobre alimentação com um nutricionista muito legal sobre isso, sobre dieta. Mas o meu plano, ele não é uma dieta onde me restringe as coisas, mas na verdade é um plano que me ensina a comer bem, que me diz, ó, você pode comer isso, essas porções. Então, assim, desde o início do ano é muito fácil seguir meu plano. Tipo, desde o momento que eu recebi meu plano, e pra mim foi maravilhoso, porque eu sou uma pessoa que gosta de visualizar as coisas, gosta de saber pra onde está indo. Então, assim, isso me ajuda, isso me norteia. Tenho muita facilidade de comer as mesmas coisas sempre. Não é um problema pra mim. Eu tô desde janeiro comendo pão com ovo no café da manhã e café com leite. É o mesmo café da manhã há 9 meses. É claro que em alguns momentos eu mudo e isso me ajuda também a não enjoar. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila pra comer a mesma coisa sempre. Então, eu tenho seguido meu plano desde que eu voltei de viagem. Eu tenho seguido meu plano desde sempre. Só que dentro do meu plano eu tinha algumas refeições livres onde era uma refeição que não tava dentro do plano. Tipo, posso comer algo fora do meu plano, tipo, de boa. Depois que eu voltei de viagem, acho que desde a viagem, eu meti o pé no livre, na refeição livre e tô indo. E aí, agora eu tenho me policiado no sentido, cara, eu tô, enfim, relacionado às emoções, comendo minhas emoções, enfim, coisas que é legal da gente conversar com o Nutri, com uma psicóloga. Não quero entrar muito nisso aqui, enfim. Mas o que eu quero dizer é que é, o fato de eu perceber isso, o fato até disso me incomodar, é porque eu, né, a minha mente mudou, né, e também esse vaso se encheu, porque até em relação à alimentação, né, hoje pra mim comer melhor, né, o que eu sei que hoje eu como muito melhor, porque comer bem não é só também você comer a porção, tipo, 90 gramas de arroz e tal. Comer melhor não é só em questão de quantidade, também, né? Porque a gente tem que comer aquilo que a gente precisa, mas questão de nutriente. Então, assim, hoje eu sei que eu como melhor porque o meu corpo está nutrido. Eu sinto isso na minha vida, porque antes eu era uma pessoa desanimada, cansada, não conseguia fazer nada da vida porque, sim, não estava alimentando meu corpo da forma certa. Então, hoje eu sei que eu como melhor por conta disso, porque eu sinto mais disposição, eu sinto mais vontade de viver, de fazer as coisas. E só que a Camila que come melhor hoje é porque a Camila de 2021 começou a tentar comer melhor. Eu não comia praticamente nada de legume, enfim, sabe? E hoje eu como de tudo não, porque também não vou exagerar, mas eu como muito mais legumes e coisas do que antigamente. Então, tipo, Camila, você tá falando de alimentação, de academia, essas coisas. Eu tô usando isso como exemplo, mas eu não quero falar sobre isso, né? Tô usando isso, mas eu não quero falar sobre isso. O que eu quero dizer é que o que vai fazer com que a gente desfrute de algo no nosso futuro é as sementes que a gente semeia no nosso presente, sabe? Um pouquinho que a gente enche o nosso potinho todos os dias, né? Uma vez eu li um texto que uma amiga postou no Instagram, no story dela, falando sobre um óleo que ela coloca na lâmpada dela todo dia, né? Que o devocional que ela fazia naquele dia era o óleo que ela tava colocando na lâmpada dela. Todo dia ela fazendo isso. E aí eu linkei isso com a questão da atividade física e também até com a minha vida devocional mesmo, sabe? E, enfim, acho que pra trazer um resumo, porque senão se torna uma reflexão só. Deixa eu tomar um pouquinho aqui de café, senão fica só conversa, né? Vocês não falam aquela brincadeira. Mas trazendo um resumo, o que eu quero com isso tudo, trazendo esse exemplo da alimentação, que eu comecei em 2021 e tal, é que justamente é o pouquinho que a gente faz todos os dias que nos disciplina e vai nos transformando para chegar nesse ponto de virada. Então, como eu comecei a treinar e a comer, tentar comer melhor, né? Por mais que na época eu não sabia, não tinha muito uma direção ali, né? Não tinha buscado uma nutri na época.
Eu tava me esforçando pra pelo menos comer coisas que eu sabia que eram saudáveis, né? Legumes e vegetais e frutas. Então aquilo ali foi mudando a minha mente, foi mudando meu paladar, né? Foi me disciplinando, foi me dando constância. A ponto de hoje isso faz parte da minha vida. Hoje eu não consigo comer uma comida sem legume. Não consigo, isso é muito doido. Eu preciso comer fruta, eu preciso beber água, coisa que eu não fazia tanto. Eu faz parte da minha vida me exercitar, não, tipo assim, na minha vida hoje, e isso é muito doido de dizer, gente. Eu não consigo me ver não fazendo exercício físico, sabe? Eu não tô indo pra academia, mas eu preciso treinar em casa, eu preciso correr, eu preciso. Nem que seja um alongamento, eu preciso saber que eu movimentei o meu corpo, que eu ativei, né? Sei lá, enfim, que eu ativei o meu corpo, sabe? Eu preciso disso. Isso faz bem pra mim. E eu acho que já puxando pra algo que eu queria falar, no final, resumo de novo, é sobre a questão de autocuidado, né? Isso já tem uns anos também, né? Que eu me dei conta de que eu sempre buscava o melhor pra todo mundo. Eu era uma pessoa que sempre quis dar o presente. Cara, eu posso dar o melhor presente pra essa pessoa, eu vou dar. Eu vou gastar. Esse presente custa isso pra essa pessoa, eu vou comprar. Nem que eu parcele. Eu era muito assim. Não que eu já tenha dado um iPhone pra alguém, né? Amém. Creio que um dia, né? Mas. Aleatório. Mas eu sempre buscava o melhor pros outros, né? No sentido de dar o melhor, de mostrar o melhor pras pessoas. Isso é maravilhoso. A gente tem que ter esse coração generoso, esse coração que sempre quer, de fato, dar o melhor. E a gente tem que ter esse coração de que dar é melhor do que receber. Só que a gente também tem que ter muito cuidado pra gente não se negligenciar. Por quê? Uma coisa que eu comecei a perceber há uns 3 anos atrás foi que eu gostava muito de dar o melhor para as pessoas, mas quando chegava na vez de comprar um sapato bom para mim, uma pasta de dente boa, eu sempre buscava o mais barato, mesmo que fosse inferior, tipo de questão de qualidade, eu buscava aquilo porque eu pensava, eu não posso gastar com isso, eu não posso me dar o luxo disso. Até que eu comecei a pensar, tipo, cara, você precisa se amar também. Porque a palavra fala, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Como que eu tô demonstrando amor pro próximo que não. Onde eu não me amo? E aí foi que eu comecei a afundar meu coração. Será que esse amor que eu tô dando ao próximo é só pro próximo sentir bem? Enfim, a gente precisa ter cuidado, né? No sentido de, será que a gente não faz algo somente por exterior? Será que a gente não faz algo, sabe? É claro que eu amava as pessoas e eu amo as pessoas que eu dou presente, e eu amo fazer isso, mas a gente precisa também cuidar da gente, sabe? E às vezes coisas simples, como um cuidado com a pele, um cuidado com o cabelo, um cuidado com o corpo, com a alimentação, como eu tava falando, ter um tempo pra fazer essas coisas que a gente gosta, que cuida da gente, porque eu era uma pessoa que tava sempre disponível pra todo mundo, sempre buscava o melhor pra todo mundo, mas quando chegava na minha vez, eu negligenciava. E eu pensava, cara, eu não estou me amando como eu deveria me amar. Eu não tô reconhecendo o valor que eu tenho, que Cristo conquistou por mim, sabe? E é claro que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode falar, eu posso falar isso, e você pode achar que é sobre ser egoísta, e não é sobre ser egoísta. É sobre amar você, porque você tem valor, porque Cristo te deu valor, e você cuidar de você, entendendo que você é precioso, e quando você faz isso, quando você perdoa suas falhas, quando você tira um tempo pra você, se conhecendo como você se conhece, é muito mais fácil você transbordar isso pra outra pessoa, porque se eu estando perdão pra mim, conhecendo todas as minhas falhas, eu acho que isso torna um pouco mais fácil eu estender perdão pra uma pessoa que eu conheço uma parte das falhas dela. Então, quando eu dedico tempo a mim, sabendo que isso é muito importante, fica muito mais fácil em dedicar tempo a ouvir uma outra pessoa, porque eu sei que aquilo é importante. Então, quando a gente cuida genuinamente da gente, é mais fácil cuidar dos outros. E como também a gente cuida da gente de estar bem, a gente tá bem pra cuidar dos outros, sabe? Então, nessa questão do autocuidado, né, eu era uma pessoa que negligenciava muito isso por achar que isso era uma piedade, o fato de me excluir, de eu não mereço isso, enfim, é tudo sobre os outros e é claro, mais uma vez, que dar é melhor do que receber, a gente tem que suportar, edificar, cuidar uns dos outros, mas o mandamento também é amar o próximo como a ti mesmo. Jesus não exclui a gente, ele não diz pra gente excluir da gente, né? Ele mesmo é o maior exemplo de tirar tempo dele com o Pai, então a gente também precisa desse tempo com o Senhor, sozinho, sabe? Tipo, Senhor, som do meu coração, o que eu tô fazendo de errado, o que eu preciso dar mais atenção na minha vida, sabe? Quais são os sonhos que eu preciso gerar, o que eu preciso fazer, sabe? A gente,
às vezes é muito egoísta, onde a gente só pensa na gente, no que é bom pra gente e tal. Mas ao mesmo tempo a gente vai pro lado onde é tudo sobre o outro, eu vou fazer pro outro, e tananã, tananã, tananã. E eu tá bem, não importa. Eu cuidar do meu corpo, eu cuidar da minha saúde mental, eu cuidar da minha alimentação, isso não importa, porque eu tenho que cuidar do outro. Porque se eu fizer isso, eu sou egoísta. Existe um equilíbrio, existe um lugar, e a gente só encontra esse equilíbrio no Senhor, buscando sempre as direções do Senhor, sabe? Então, enfim, essa reflexão que eu queria deixar. E aí, voltando pra questão do. Pra questão do. Que eu tava falando sobre encher o nosso potinho. Em questão do meu devocional, né? Assim, muitas vezes eu li só um capítulo, sabe? Muitas vezes eu não consegui. Dias que eu não consegui nada. Ou só li aquele versículo do dia do aplicativo da Bíblia, sabe? Mas eu perseverei e eu estou aqui, sabe? Então acho que também a gente entender isso, que vai ter de que a nossa vida, não só com Deus e não só fitness, ela não vai ser uma linha assim. Não vai, a gente precisa aceitar isso. A nossa vida é de altos e baixos. A vida fitness é de altos e baixos. Em janeiro, meu melhor mês treinando. Depois não teve o melhor mês, sabe? Mas eu perseverei, eu tô aqui, né? Eu tô todo dia botando lá no aplicativo meus treinos. Já bati 100 treinos no ano. Isso pra mim é uma grande conquista, porque eu acho que eu fico parando pra pensar, se fosse ano passado eu já tinha desistido, com toda certeza. Mas eu desisti e voltava, desisti e voltava. E é isso, sabe? É sobre isso. A alimentação também. E hoje isso faz parte da minha vida, sabe? Hoje eu me alimento melhor. Hoje eu faço exercício físico. Hoje eu tenho um relacionamento com o Senhor, tenho um relacionamento com a palavra. Por quê? A gente todo dia semear, todo dia regar a semente, sabe? Eu acho que vocês estão conseguindo me entender. Eu acho que é todo dia a gente de fato depositar algo, sabe? Porque quando a gente deposita, a gente vai colher isso, sabe? Quando a gente planta, quando a gente rega. Então a reflexão que eu queria deixar é isso, sabe? Tipo, às vezes a virada que você espera tá nas sementes. Na virada no futuro, né? Tá nas sementes que você semeia hoje, nas sementes que você rega hoje. Nesse, tipo, cara, eu tenho tempo pra um versículo, eu vou meditar o dia inteiro nesse versículo. Tenho tempo pra um capítulo. Teve já tempo, gente, que eu podia ler 2 horas da Bíblia, né? E às vezes eu li, às vezes não, quando eu tinha tempo. E hoje eu consigo 1 hora, meia hora, sabe? É sobre ser fiel nisso. E acho que a gente também entender que Deus, ele não tá atrás da nossa performance. E trazendo pra Bíblia, e eu acho que até pra nossa vida, né? Porque acho que a gente tá tão preocupado com performance. Rapidinho, só um instante. É porque, como hoje eu não tenho um espelho, eu não sei quanto tempo eu tô aqui falando com vocês, né? E eu nem sabia se tava gravando. Então eu posso ficar um tempinho aqui ainda. Tem 18 minutos. Mas assim, às vezes a gente tá tão preocupado com performance. Essa gola aqui tá me dando nervoso. Muitas vezes a gente tá tão preocupado com performance que a gente acha que a vida é sobre isso. E aí entra num ponto que eu tinha até esquecido que eu tinha refletido sobre isso. Eu acho que ele se encaixa nesse podcast. Nesse vídeo. É porque eu já tava gravando podcast. Que é sobre assim, cara, será que a gente vive a vida que a gente quer viver? Ou a gente vive a vida que alguém no Instagram disse que a gente deveria viver? Fica a reflexão. Uma pausa, né, dramática. Mas eu tava pensando isso num dia. Eu acho que eu acordei pra correr. Ou eu. Enfim, teve um dia que eu acordei pra correr cedo, fui correr e tal. E teve um outro dia que eu tava muito cansada. E aí eu comecei a me perguntar, cara, eu acordo cedo pra correr na minha folga, porque eu quero isso, porque isso é bom, porque de fato acordar cedo pra correr é muito bom. Ou eu faço isso porque o meu Instagram todo tá fazendo isso. Sabe? Isso que eu tava falando, eu tava até refletindo, que não é que eu tô julgando as pessoas que fazem isso ou que postam isso, porque eu faço isso também e é muito legal de fazer, gente. Mas é porque eu acho isso é sobre a gente refletir e se perguntar sobre a influência que a gente está recebendo. Porque eu adoro seguir minhas blogueiras fitness que, enfim, a vida delas, eu fico, gente, todo dia, o tempo todo, elas estão treinando. Isso é incrível. E isso me inspira. Mas a gente precisa tomar muito cuidado no sentido de que às vezes a gente tá se cobrando. Tipo, num dia que eu tava exausta, meu corpo tava assim, descansa. E eu queria acordar cedo pra correr. Eu falei, meu Deus, quem me disse que eu preciso fazer isso? Sabe? Por que eu tenho que fazer isso? É só porque eu vou postar no Instagram ou porque todo mundo tá postando, sabe? Então, aí eu refleti, será que é a vida que eu vivo é a vida que eu quero ou é a vida que o Instagram me diz que eu tenho que viver? Porque todo mundo viaja, eu tenho que viajar. Todo mundo corre, eu tenho que correr.
todo mundo tá namorando, eu tenho que namorar. Enfim, sabe? E não tô dizendo que essas coisas têm que ser errado, e não tô dizendo que compartilhar é errado, porque eu amo fazer isso. Então, não tô nesse lugar de julgamento também das pessoas que fazem, mas de trazer um questionamento pra gente refletir. É legal, eu adoro acompanhar as pessoas, elas me inspiram muito, né? As pessoas que eu escolho acompanhar, claro, eu adoro. Se não gostasse, eu tinha parado de acompanhar. Mas eu comecei a ficar pensativa no tipo, cara, legal eu ver, eu gostar de ver, mas eu não preciso fazer, sabe, naquele momento, naquela hora. É claro que a Camila hoje, que tem essa mentalidade fitness, é porque ela acompanha pessoas fitness e que falam sobre isso, e eu amo isso. Mas tá tudo bem o dia que eu estiver cansado e eu não quiser ir treinar. Tá tudo bem o dia que eu estiver cansado e não quiser ir correr. Tá tudo bem que ao invés de eu correr, eu só tomar um café. Tá tudo bem eu não querer acordar às 5 da manhã pra correr. É claro que as pessoas que correm cedo é por conta do sol, que às vezes é quente, mas eu posso correr à noite. Eu posso correr depois do trabalho. Eu não preciso acordar às 5 da manhã. Enfim, sabe? Isso é algo pra gente se pensar, porque às vezes a gente só faz porque tá todo mundo fazendo. A gente. E não no sentido de, tipo assim, que eu tô dizendo, ah, não corra porque tá todo mundo correndo. Não, quer correr, vai correr, né? Quer andar de bicicleta, vai andar de bicicleta. Quer viajar, vai viajar, vamos viajar o mundo. Mas é sobre a gente não se cobrar pra fazer algo porque todo mundo tá fazendo, né? No sentido. E aí, por isso que eu falei que eu fiz o link com a performance, né? Porque eu vejo que a gente vive a vida parece que pra performar. E atingir bons resultados é bom, atingir coisas, conquistar coisas na vida é bom, mas eu não acho que a vida é sobre uma performance. Como eu falei, a vida não é assim, ela é de altos e baixos. Então, o que é a vida? Do nada. Do nada, meu Deus. Mas eu acho que é isso, sabe? Porque eu vejo que parece que a gente tá correndo atrás de coisas sem sentido, sabe? Porque assim, por que eu treino? Sabe? Eu, Camila, treino pra ter uma vida saudável no sentido de aproveitar o que eu tenho hoje, mas também aproveitar o que eu vou ter lá na frente. Brincar com meus filhos, brincar com meus netos, cumprir o que Deus tem pra minha vida. Então, eu treino pra isso, porque eu sei que quando eu treino eu tenho mais disposição. Eu como bem por quê? Porque eu sei que quando eu como bem eu tenho mais saúde, eu tenho mais ânimo, aquilo faz bem pro meu corpo, sabe? Eu durmo tantas horas porque eu sei que isso afeta o meu humor, eu sei que afeta, enfim, várias coisas, sabe? Então, a gente se perguntar sobre todas essas coisas, né? Porque a gente faz o que a gente faz, mas entendendo que a gente não tá competindo com ninguém. E eu acho que nem com a gente. Assim, é claro que a gente tem que buscar melhorar cada dia mais, ser transformado pelo Senhor. Mas eu não acho que a vida é uma grande competição no sentido de que eu tenho que ficar toda hora atingindo bons resultados. Eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender, mas é porque de fato a vida não é 100 metros que você corre e acabou. É de fato uma maratona. E a maratona eu nunca competi. Quem sabe um dia. Não conversei com ninguém que competiu. Mas eu acho que pra mim, é como a corrida, a maratona é muito mais sobre você completar a corrida do que você chegar em primeiro lugar. Tipo, eu acho que. É claro que as pessoas que correm muito rápido e correm muito, elas vão querer disputar o pódio. Mas já pensou na quantidade de pessoas que participam de uma maratona? Elas não estão preocupadas com o pódio de ser os primeiros. Elas estão preocupadas em completar. E a palavra fala, né, sobre completar a carreira, né? Sobre completar a corrida que nos foi proposta. Então, acho que a gente precisa parar de ficar preocupado em chegar em primeiro lugar e acabar passando por cima de pessoas e tempos e estações e focar em completar a carreira. Porque às vezes, pra gente conseguir chegar até o fim, a gente vai ter que correr um pouco mais devagar pra deixar disposição pro restante da corrida, ainda mais uma maratona, 42. Às vezes com 3 quilômetros eu sofro, imagine 42. Então, assim, imagina se você dar tudo nos primeiros 10 quilômetros, os outros 30 fica onde? Sabe? Então, é claro que não é sobre. Deixa eu olhar aqui rapidinho de novo. Não é sobre não dar o seu melhor. Não é sobre. Enfim, se dedicar, sabe? Mas é sobre não viver uma competição que não existe, sabe? De correr atrás de um prêmio que passa, sabe? Porque eu busco por uma recompensa eterna. E
se eu ficar focada em recompensas que vão passar, em competições que nem existe, eu vou perder o foco do que verdadeiramente importa, sabe? Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Enfim, eu já vou finalizar o vídeo, talvez daqui a 5 minutos. Mas eu acho que sobre a gente pensar sobre o nosso potinho. E isso tem muito a ver com essa questão que eu tô falando agora, porque às vezes a gente quer essa virada rápido por causa disso, porque a gente acha que a gente tá numa competição que não existe, sabe? E a gente acha também que, eu preciso cuidar do meu corpo em 1 ano pra eu atingir um corpo legal e eu nunca mais vou cuidar dele. Gente, quem disse que exercício físico a gente nunca mais vai ter que fazer? Fez um dia, nunca mais tem que fazer? Não existe, é a vida toda. É sobre uma vida inteira. Então é sobre uma maratona. Comer bem é a mesma coisa, né? É claro que, por exemplo, eu tô comendo bem 1 ano inteiro. Não é um mês que eu deixo de comer bem que vai acabar com tudo. Mas se eu não voltar a fazer e só fazer o ruim, querendo ou não, aquilo ali 1 hora vai. Eu tô enchendo. Exatamente, né? Vamos comparar aqui com o pote que eu tô falando que eu tô enchendo. Eu tô enchendo o pote de coisas boas. Enchendo o pote de coisas boas, enchendo o pote de coisas boas. Aí eu começo a colocar coisas não tão boas, né? Coisas ruins ali. Só que elas são tão pouquinhas e tal. E eu tô falando no sentido, tipo assim, de alimentação, um exercício físico, alguns hábitos não tão bons. Não tô falando sobre pecado, essas coisas não. Porque isso é algo que eu não vou entrar aqui pra não ficar muita coisa. Mas tô falando de hábitos, né? Sobre essa questão de competição com a gente mesmo, da vida mesmo, sabe? Então eu tô, assim, não tô dormindo tantas horas, tô mexendo um pouco mais, botando um pouquinho ali. Mas, assim, é pouca quantidade comparado que, cara, tipo assim, um dia na semana eu durmo tarde, comparado a todos os dias que eu durmo cedo. Um dia na semana eu acabo não comendo tão bem, porque é um dia mais agitado, mas todos os outros dias da semana eu como bem. Um dia da semana eu não treino, mas todos os dias. Isso não influencia tudo, porque é muito pouco. Porém, se eu mudo isso, né? Se eu começo a fazer muito mais, a dormir menos, a comer mal, a não me exercitar comparado com pouco, você percebe que aquele pouquinho ele já não vai. Ele vai perdendo a influência dele, né? Então, por que eu tava falando sobre isso? Esqueci, gente. Ai, essa é a minha cabeça. Mas, eu não sei, não lembro. Mas é sobre. Ah, tá, eu acho que eu lembrei. Então é claro que se a gente não cuidar, vai anular. Uma hora vai anular se a gente não mudar. Tipo assim, a gente tá indo bem, começou a mal e não voltar pro bem, vai anular. Não vai anular em um dia, mas em anos vai anular. Então a gente precisa. Me perdi de novo. Mas a gente precisa entender isso, sabe? Que essa questão do encher um potinho é pra sempre. É uma maratona mesmo, sabe? Eternamente. Até que Jesus volte, sabe? Tipo, de encher o potinho com o nosso devocional, com as disciplinas espirituais, de cuidar do nosso corpo pra gente cumprir o nosso chamado, de desenvolver bons relacionamentos, de cuidar da gente, que foi algo que eu falei sobre a gente muitas vezes se negligenciar por dizer tá cuidando do outro, tá cuidando de outras coisas. Isso também entra pra um lugar também de cuidar da nossa família, das coisas que estão sobre a nossa responsabilidade. Às vezes a gente tá priorizando em cuidar do mundo, mas a gente tá negligenciando a nossa casa, sabe? E até às vezes você não é casado, você fala, não tenho. Tipo, eu tenho uma família, mas não é minha responsabilidade. Cuidar da sua cama, do seu quarto, sabe? Sabe, gente? Enfim. É isso, pra não ficar muito grande, apesar de já estar grande. É isso, sabe? Essas reflexões, coisas que eu tava pensando há um bom tempo. E eu queria juntar tudo. Aí eu juntei, compartilhei e achei bem legal. Eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Meu café segue aqui, já é frio, né? Mas uma conversa boa. Eu tava com saudade de conversar essas coisas aleatórias, mas que no final fazem muito sentido e se conectam com vocês. E é isso, vou aproveitar. Coloca aqui sugestões de vídeos, sabe? De assuntos que vocês querem que eu aborde, claro, da minha perspectiva, do jeito que eu penso. Mas seria legal também ter dicas. E se inscreve no canal, curte, compartilha. E é isso. E tchau!